Estimados irmãos e irmãs, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando aos irmãos as bênçãos dele, nosso Mestre, bem como de sua Santa Mãe e nossa Virgem Maria, as bênçãos da nossa Santa Vó Rosa, do nosso Santo Primaz, que são bênçãos de nosso Deus, para todo o seu povo, para toda a sua igreja e para os irmãos. Estamos com esse privilégio de realizarmos a primeira reunião do ano, embora os irmãos, eu creio que começaram já com os primeiros minutos do dia 1º, aqui reunidos, mas agora oficialmente é a primeira reunião do ano, e desejo a todos os irmãos que possamos unidos vencermos mais este ano, assim como nós vencemos o 2020, que não foi fácil, mas tornou-se experiência para todos nós. Com a graça da Santa Vó Rosa, nosso Santo Primaz, confiantes, nós chegamos ao final do mesmo. E agora estamos iniciando 2021 nessa perspectiva, nessa esperança de que sejamos muito abençoados e possamos trabalhar mais, possamos ser mais dedicados ao Reino de nosso Deus e nosso Pai. Vamos oficializar a reunião com a oração. Eu convido os irmãos que estão assentados, que puderem, ficarem em pé. Com reverência, vamos orar. Amantíssimo Deus, bendito Pai Celestial, que estamos, Pai bendito, alegres, felizes, por estarmos desfrutando das graças, das bênçãos do Senhor e de Teus santos, do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe a Virgem Maria, do nosso Consolador, do nosso Santo Pastor Irmão Aldo e todo o poder do Senhor que está com Teu povo nesta terra. Daí, oferecermos esse culto de louvor ao Senhor e aos seus santos, e ao mesmo tempo rogar vossas bênçãos para que possamos iniciar, como estamos iniciando, com muita dedicação, com muito amor, na esperança de sermos mais úteis ao Senhor, o Teu reino, e também a nós mesmos, a nossa igreja, ao nosso semelhante. E eu suplico ao Pai bendito vossas bênçãos, não só para esses meus irmãos, os quais estamos aqui reverentes, mas também os que ficaram em casa por um motivo justo, e os demais que têm nos acompanhado via internet, os internautas, muitos que estão aceitando a nossa mensagem, a nossa palavra, que está admirando até o trabalho desta igreja, e pessoas de corações bons, que o Senhor possa abençoá-los também, e fazer com que encontrem este santo caminho de uma maneira mais perfeita. E assim nós possamos viver a Tua vontade e servir o Teu reino nas condições de Teus verdadeiros filhos. Por essa oportunidade, por tudo que tem nos dado, a nossa gratidão sincera. Amém. Vamos cantar, Igreja Forte. Amém. Todos que têm os seus lugares podem assentar-se. E na sequência vamos cantar alguns hinos de nosso inário. Vamos cantar o hino intitulado Nós Somos a Única Igreja. É o de número 15. Somos a única igreja.
Na sequência, vamos cantar Os Anjos do Senhor Estão Chegando, com o número 18. Finalizando a parte do inário, vamos cantar Meu Ministério, de número 68. Amém. Meus estimados irmãos, tendo louvado o nosso Deus, nossa Santa Vó Rosa, nosso Jesus, a Virgem Maria, nosso irmão Aldo, os santos dos céus, com estes hinos do nosso inário, agora nós iremos ter o privilégio de também continuar os nossos louvores através do coral que irá apresentar o hino com o título Sou de Jesus. CS 278.
Amém. Meus estimados irmãos, é um prazer muito grande poder estar iniciando o ano junto com os amados. Não era esta a congregação que estava escalado, mas por algum motivo lá não está tendo reunião, então me mandaram para cá. E eu nem sabia o privilégio que eu ia ter de estar com os irmãos. Então estou muito feliz de estar aqui com os amados, iniciando mais um ano e cantando vitórias pelo ano que nós já vencemos. Agora, amados, vamos juntos. Primeiramente, eu agradeço pela sua presença, pela sua dedicação, que a nossa Santa Avó Rosa possa sempre estar dando este ânimo, esta coragem, este entusiasmo aos irmãos, para poder assim realizar um bom trabalho. Sabem que não é o pastor da reunião que traz a beleza mesmo. Em primeiro lugar, as bênçãos da Santa Avó Rosa. E em segundo lugar, amados, é a união, o amor de todos, o empenho, a boa vontade de todos. Porque através dessa boa vontade, tudo seja ou se torne mais perfeito. Tudo se torne mais atraente e possa envolver a todos com gozo, com paz e com alegria. Então, os irmãos continuem dando este devido valor à nossa igreja, à sua congregação e nossa igreja. Agora sim, amados, nós vamos mais uma vez ajudar na obra de nossa igreja com as nossas contribuições. Os irmãos, é sabido de que a nossa igreja depende de cada um de nós para a sua subsistência, para que ela possa continuar, para que ela possa avançar, ter prosperidade e poder assim alcançar novos corações, novas almas, e assim fazê-las felizes, como nós temos sido felizes neste santo caminho. Eu creio que este apelo já foi lido para os irmãos, mas eles já acharam por bem que o mesmo seja repetido, então nós vamos refletir nessas palavras. Primeiramente, eles estão agradecendo, o conselho está agradecendo a todos os irmãos, e procurando, com esta palavra de agradecimento, incentivar a todos que continuem com as suas contribuições generosas para a manutenção e expansão de nossa santa e bendita igreja. Já iniciamos um novo ano e aproveitamos o ensejo para fazermos nossos agradecimentos a todos os irmãos apostólicos, internautas e ouvintes do programa Hora Milagrosa, os quais colaboraram com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, com sua obediência, consagração e vigilância na fé, para fugirem do mal e do pecado, e que deram sua ajuda pessoal e seu apoio financeiro a esta obra que a Igreja Apostólica está realizando aqui na terra, para a glória de Deus e dos seus santos. E como incentivo, afirmamos: tenham fé, confiança e esperança, porque somente com a proteção e amparo destes santos é que poderemos ser felizes, bem-aventurados e vencedores. Como puderam observar no ano que se findou, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoaram muito o nosso povo, e os que tomaram conhecimento da missão do Consolador e do Santo Pastor realizaram grandes bênçãos e milagres, salvaram almas preciosas. Recebemos muitos visitantes em nossas reuniões, sendo que vários destes estão firmes na fé apostólica e alguns até já estão servindo a igreja. Houve diversos pedidos de ouvintes para termos novas reuniões em suas cidades, e algumas delas já foram iniciadas. Mas vejam que, aumentando os trabalhos da igreja, cresce também o custo final da obra, para levar as boas novas de Jesus, do Consolador e do Santo Supremo Pastor a tantos quantos abrirem seus corações. É por isso o nosso apelo, que a igreja precisa das ofertas espontâneas e generosas de todos os fiéis para o bem, e a expansão dessa obra, que continuará precisando do apoio de todos. Desejamos a todos um ano novo muito próspero e feliz,
No sentido espiritual, que vivam bem e que tenham muita paz com todos. No sentido material, que haja muita prosperidade em seu lar, no estudo, no trabalho, nos negócios, e que não se esqueçam da sua igreja. No entanto, recomendamos que vigiem, obedeçam à disciplina, façam sua parte, orem sempre e não deixem nenhum sentimento mau dominar seu coração, como a vaidade, o orgulho e a inveja. Ó apostólicos, ajudem esta obra de Deus na terra, e os que possuem mais recursos materiais, abram seu coração generoso e ofereçam melhores ofertas, as quais irão ajudar muito nossa obra, que precisa ser realizada com urgência para o bem desta igreja e da humanidade. Não deixem de ajudar nessa obra por nada desse mundo, porque Deus e seus santos tomam conhecimento das nossas ofertas e do nosso desprendimento. É de Deus a promessa de recompensa a todos conforme aquilo que cada um faz e fizer. Por isso Jesus ensinou que quem desse, ainda que um copo de água fria a serviço da obra de Deus, não ficaria sem seu galardão. Confiem, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo já estão nos abençoando em nome de Deus e de Jesus e recompensarão com suas bênçãos preciosas, que é para todos nós. Que a graça do nosso Deus, do Senhor Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja com todos os fiéis e obedientes, lhes proporcionando dias melhores junto aos seus entes queridos. Aqui, meus queridos irmãos, no finalzinho dessa explanação, está dizendo algumas palavras que Jesus proferiu na época que esteve na terra, falando sobre o galardão daquele que desse, no mínimo, um copo de água fria. Eu digo para os irmãos que nós já estamos desfrutando deste galardão. Só o fato de nós estarmos no reino de Deus na terra, numa época tão difícil, que as coisas caminham a passos largos para a degeneração, para o pecado, para a imoralidade, para tantas coisas, para as enfermidades. Então nós vemos que nós estamos com esse privilégio. Basta-nos então somente observar, praticar, viver os ensinos de Jesus, que tem sido revelado nesta igreja através do Consolador e do Santo Pastor, nosso querido irmão Aldo. Mas não é só isso, nós temos o nosso trabalho, nós temos as nossas obrigações. Para os mais jovens, tem os seus estudos, tem, enfim, algo que é motivo de muito esforço, muita dedicação para o seu bem-estar, para o bem-estar de sua família e, por conseguinte, também da nossa igreja. Então, meus queridos irmãos, nós temos uma missão a cumprir, que também já é um galardão de servir o reino dos céus nessa terra. Então, como os irmãos fizeram no decorrer deste ano que se findou, dando o seu apoio presencial, lógico, quando possível, porque teve uma época que isso não foi possível, mas passou rapidamente. Mas com a sua presença, a sua frequência, a sua dedicação, e também com as suas ofertas, tudo isso, amados, para o bem de nossa igreja, para o nosso próprio bem, e para o bem das pessoas humildes que precisam alcançar, conhecer e ser beneficiada com a obra desta igreja. Então tudo isso, amado, depende de nós, o povo de Deus na terra. Então vamos continuar firmes com esse objetivo, esse propósito de sempre ajudar a nossa igreja e poder ter direito da graça de nosso Deus, das melhorias, dos avanços, enfim, de tudo que Ele queira nos dar, tudo aquilo que se tornar necessário para o nosso bem-estar, para o nosso viver nessa terra. Então fica esse simples apelo a todos nós. Farei uma oração e após a mesma, todos nós iremos contribuir. Bendita Avó Rosa, nosso boníssimo Espírito Consolador, Santa Avó, que estamos reunidos, querida Avó, com gozo, com alegria, porque estamos cobertos por estes mantos gloriosos da Senhora, da Virgem Maria, pelas bênçãos gloriosas de nosso Jesus, a intercessão de nosso Santo Irmão Aldo. Enfim, nós vamos de vitória em vitória. Peço à Senhora, minha avó, que abençoe esses meus irmãos, tudo o que lhes pertence, a saúde em primeiro lugar, o seu trabalho, os seus lares, e eles possam ter prazer
ter alegria em poder contribuir para a obra de nossa igreja e que a Senhora possa recompensar a todos, ó, com muita paz, com muito gozo e prosperidade também. E por tudo, a nossa sincera gratidão e as ofertas que trouxeram para esta reunião, neste altar que pertence ao nosso primaz, já estão consagradas para esta finalidade, manter e levar a nossa obra avante. Amém. As nossas irmãs poderão recolher as contribuições. Enquanto as nossas irmãs recolhem as contribuições, eu vou ler aqui este aviso, essa recomendação. Aviso às congregações. Avisamos a todas as congregações, sem exceção, que somente o Conselho Deliberativo tem autonomia de suspender ou cancelar reuniões da Igreja Apostólica. A notificação da direção da Igreja se dá por documento assinado pelo presidente e enviado à congregação. Prezados pastores, obreiros, regentes e responsáveis, solicitamos que antes de qualquer notificação aos irmãos de sua congregação, entre em contato com o Conselho pela ouvidoria.igrejaapostolica.org ou pelo e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostolica.org ou ainda pelo telefone 11 29 41 7066. Deixe recado que o Conselho retorna com antecedência para que possamos analisar e tomar as devidas providências. Agora nós iremos ouvir a orquestra, que irá entoar o hino intitulado Bênçãos Incontáveis.
Continuando os avisos, algo sobre transmissão online via YouTube. Mais uma vez, advertimos aos irmãos responsáveis pela transmissão que a Igreja Apostólica não permite que suas transmissões online via YouTube ou assemelhados sejam feitas com o chat aberto para comentários e nem com monetização. Estão suspensas as transmissões que estão utilizando essas modalidades e, se continuarem, será publicado neste boletim a suspensão e a congregação, ou seja, o nome da congregação. Recomendações nesta pandemia. Avisamos que o uso das máscaras cobrindo o nariz e a boca é obrigatório em todas as congregações e na sede, exceção onde for permitido que o pastor no púlpito, por estar isolado, não o utilize, e aos coristas e músicos de instrumentos de sopro somente no momento da apresentação. O uso de álcool gel é obrigatório por todos e onde for possível monitorar a temperatura corporal na entrada dos templos. Essa temperatura não deve ser superior a 37,8 graus Celsius. Observem o limite da capacidade permitido em cada município. Se porventura algum irmão estiver com suspeita ou com sintomas do Covid-19, procure fazer o teste, mesmo que seja assintomático. Deve ficar em casa respeitando o isolamento para sua recuperação e evitando contaminar outros irmãos. Confiem, façam as suas orações pedindo a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus e a Virgem Maria Santíssima para que tenham misericórdia e intercedam a Deus por nós neste momento tão difícil da humanidade, protegendo, amparando e dando saúde a todos nós. E na sequência nós iremos ouvir o coral, que irá apresentar o hino intitulado Jesus, a Grande Esperança, CS 426.
Amém. Agora, meus estimados irmãos, antes de nós ouvirmos o último hino, nós iremos meditar um pouco sobre a nossa doutrina, sobre a mensagem de nossa Santa Igreja. Dedicação ao trabalho de nossa amada Igreja Apostólica. Neste novo ano que iniciamos, vamos meditar mais uma vez nos preciosos ensinos que Jesus nos deu, através da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, profeta apostólico, à sua Igreja. Disse Jesus aos seus discípulos: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. Como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Estas são as palavras que Jesus disse aos seus discípulos. E no tempo presente, todos nós, prezados irmãos e irmãs, somos discípulos do Divino Mestre. Meditem na grandeza da dedicação de Jesus por nós e pela obra de seu Pai na terra. A Igreja Apostólica é a obra de Jesus e do Santo Consolador. É o fruto precioso da inteira dedicação da Santa Vó Rosa ao nosso Senhor Jesus e à sua obra na terra. Ambos desejam que todo o povo apostólico seja muito dedicado à sua Igreja e aos ensinos que eles nos transmitiram através do ministério do Santo Irmão Aldo. Portanto, o que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos pedem e esperam de nós é o amor de uns para com os outros. Pedem que os pastores, os obreiros, os coristas, os regentes, os músicos e os membros da Igreja sejam unidos uns aos outros e que se esforcem para manter em sua alma um sincero e profundo amor pelo seu irmão e irmã na fé e ao seu próximo, seja quem for. E que amem a obra que nossa Igreja realiza e que sejam a ela dedicados. Que sejam misericordiosos e sintam muito amor pelas pessoas que precisam da mensagem do Consolador, para se converterem e passarem a ser felizes e abençoados como nós temos sido desde que nos convertemos e nos agregamos a esta obra de Deus. Esses santos de Deus querem que seu povo seja sempre unido e que viva numa só fé, num só espírito de amor e de boa vontade, com o firme propósito de ganhar muitas criaturas para o reino dos céus. Assim disse ao seu tempo nosso irmão Aldo: estimados irmãos e irmãs, eu, irmão Aldo, recomendo que todos os apostólicos valorizem e considerem com muito amor todo o trabalho que a nossa Igreja realiza para a salvação de cada apostólico e que deem
o devido valor ao ministério que Jesus concedeu a Santa Avó Rosa e a mim, irmão Aldo, para que possamos ajudar aos seus filhos na terra, a fim de que tenham sempre ânimo forte para lutar em favor de nossa amada Igreja, inclusive para que todos compreendam a necessidade de se manterem sempre fiéis e obedientes à doutrina do Evangelho do Reino dos Céus e às regras de boa conduta que a nossa Igreja ensina, para que, com o seu bom exemplo, muitas pessoas sejam salvas para Deus Pai e para o seu reino. Neste novo ano de trabalho, vamos todos, irmanados num só amor e numa só fé, unir nossas forças, a fim de colaborarmos com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, para que a nossa Igreja cumpra a missão que recebeu de Deus Pai e prossiga anunciando as boas novas de salvação, para que muitos povos tomem conhecimento, creiam em nossa mensagem e para que muitas almas sejam remidas e salvas para o reino dos céus. Saibam, estimados irmãos, que foi com esse objetivo que nosso Senhor Jesus formou a Igreja Apostólica, uma igreja forte para lutar e vencer a cada dia na terra, e um dia nos céus podemos entrar e cantar vitórias pela dedicação de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, por este povo que forma a Igreja Apostólica. Vejam, meus queridos irmãos, nesta mensagem, as palavras de nosso Jesus, quando ele disse na sua época aos seus discípulos que todos deveriam permanecer no amor de Jesus e que ele realmente amava a todos assim como o nosso Deus o amava e como ele amava o nosso Pai. E ainda ele disse mais, para que tenham alegria. Então precisa me amar, precisa amar uns aos outros. E para que a minha alegria seja completa, precisa perseverar nesse amor. Então, amados, nós falamos bastante sobre o Natal de Jesus, sobre o grande presente que nós recebemos de nosso Deus, com o envio de seu Filho à terra, proporcionando muito gozo, muita paz, muita alegria aos corações, mesmo sem entendimento. Vejam que mesmo as pessoas que não conhecem, na verdade, a sua doutrina, a disciplina que ele trouxe para nós, mas sentem gozo, alegria em comemorar o Natal de Jesus, porque ele é de grande esplendor. Mas vejam que o Natal de Jesus deve ser comemorado não num só dia. É verdade, a festa se realiza de 24 para 25, mas os frutos do Natal, o gozo, a alegria, o amor, aquele espírito de compreensão, de perdão, de união, deve perseverar, deve continuar em todos os corações, para que possa se cumprir o que Jesus está pedindo aqui, que todos tenham muito amor uns aos outros e a Ele, Jesus, e ao nosso Deus e nosso Pai, para que haja essa unanimidade. Veja, amado, que a união nos céus ela é perfeitíssima, e nós podemos perceber isso, a perfeição que há nos céus quanto à união dos santos, a começar do Pai, nosso Deus, seu Santíssimo Espírito, Jesus, e todos os santos, os de maior poder e os de menor, todos unidos num só objetivo, em poder assim realizar a obra de Deus, o nosso Pai soberano Criador. Agora, amados, vejam que nós, a Igreja Apostólica, estamos representando o reino de nosso Deus e nosso Pai, e que nesta igreja precisa haver este verdadeiro amor, para que não só tenhamos muito gozo, muita alegria, prazer em viver, mas para que possamos envolver outras pessoas através do nosso viver, que isso possa servir de, digamos, de exemplo e que possa despertar os corações. As pessoas sofredoras, angustiadas, que às vezes passam por tanta tribulação,
tanto problema, tantas coisas, ao ver, ao perceber a paz, a alegria, a união do povo de Deus na terra, e logicamente, amados, vai ter uma decisão. Eu vou agregar a esse povo porque eu quero ser feliz também, quero ser vitorioso, eu quero ter prosperidade, eu quero sentir-se sob a graça divina do nosso Pai e de seus santos. Então podemos perceber, amados, quanta utilidade nós podemos exercer em prol do reino de nosso Deus na terra. Que quer dizer, em prol da igreja, mas a igreja representa o reino de nosso Deus. Então, o objetivo dos céus é que o reino de Deus cresça aqui na terra. Porque foi esse o plano dele, desde o início, a expansão de seu reino. Agora, amados, em nossos dias, o seu reino só pode ter essa expansão com a nossa união, com a nossa santificação, com o nosso amor, né? Um amor de uns para com os outros, um amor sincero, desinteresseiro, um amor leal, e que todos possam sentir-se bem ao acolhimento de um para com o outro e assim por diante. E isto, amados, também é a esperança de nosso Santo Primaz e da Santa Vó Rosa. Quanto ele nos pediu, os irmãos é testemunha disso, quantos boletins, quantas mensagens ele nos deu, pedindo, implorando até a união do povo. Porque sem esta união a igreja não é vencedora e nem chega à presença de Deus. Então daí a necessidade de nós termos muito amor em nossa alma, sermos unidos e conservar tudo aquilo que nós temos recebido em nossa Santa Igreja. Através de nosso Mestre Jesus, de sua mãe, da Santa Vó Rosa, de nosso Santo Primaz. Então isto, amados, são dádiva dos céus, presente de nosso Deus, para os seus fiéis, para o seu povo aqui na terra. Agora, amados, na sequência, vamos observar as palavras de nosso Santo Primaz na época em que ele mandou editar o boletim, quase no fim de seu ministério, porque foi em dezembro de 2013, quando em maio de 2014 ele deixou o corpo. Vejam as palavras de nosso Primaz. União do povo apostólico neste novo ano. Dizia na época, porque estava iniciando a iniciar um novo ano. Irmãos apostólicos, Jesus veio nos trazer a paz, o amor e a união, e foi isso que o nosso santo irmão Aldo sempre lutou para que todos nós apostólicos tivéssemos estas virtudes em nossos corações e fôssemos sempre unidos para sermos vitoriosos. Em mensagem ao povo apostólico, no boletim do final do ano de 2013, o nosso santo irmão Aldo nos deixou uma mensagem de grande valor, dizendo assim: neste novo ano que se inicia, vamos todos lutar com fé, amor, amizade sincera e união de espíritos, para melhor servirmos a Igreja Apostólica. Eu, irmão Aldo, digo a todos que dependemos do amor do povo apostólico, dos obreiros, dos pastores, dos regentes, dos coristas, dos músicos e dos membros da igreja, para continuarmos realizando a obra do Consolador e seguirmos avante com o trabalho de nossa igreja, que é uma obra de fé e caridade em benefício de milhares de almas. Entre tantas lutas e vitórias, a nossa igreja já está preparada para seguir em frente e vem demonstrando isso nos últimos anos. Portanto, peço a todos que se unam neste espírito de comunhão, fraternidade, compreensão e perdão, para que possamos continuar nossa caminhada, pois temos à nossa frente, a nossa retaguarda, Jesus, nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima, com todo o poder que receberam do nosso Deus e Pai, ajudando o povo apostólico e a todos os que estão crendo na mensagem de nossa igreja a serem vitoriosos a cada dia. Porém, eles exigem
a prática da moral elevada, da boa educação, da disciplina, e dependem da obediência de todos, do seu amor pela disciplina da Igreja Apostólica, da sua dedicação e do seu bom comportamento, para que estes santos poderosos possam protegê-los e livrá-los de todo o mal a cada dia. Meditem nos conselhos registrados no livro de Provérbios das Sagradas Escrituras, onde consta o seguinte: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, e não te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Eu, irmão Aldo, peço a todos os apostólicos, e principalmente aos mais jovens, que procurem obedecer em tudo o que a nossa igreja ensina, e acatem os conselhos que tenho-lhes dado, para que tenham um bom sucesso na sua vida particular, nos seus estudos e no seu trabalho, neste novo ano. A luta é muito grande e muitos são os perigos desta vida, mas se todos obedecerem, será muito mais fácil para a Santa Avó Rosa e para mim, irmão Aldo, intercedermos pelos irmãos diante de Deus, o Pai. Se todos forem obedientes, vencerão as lutas. Os problemas que surgirem em suas vidas serão solucionados, e inclusive grandes milagres serão realizados em nosso meio para a felicidade de todos. Com esses preciosos ensinos do nosso santo irmão Aldo, que é de grande valor para os que desejam vencer nesta caminhada para os céus, vamos continuar lutando para que todos alcancem a perfeição espiritual necessária para sermos vitoriosos a cada dia, a fim de sermos muito felizes e abençoados. Então aqui, amados, perceberam a mensagem, o aviso, o pedido do nosso primaz, no final do ano de 2013. E ele disse que a igreja estava preparada para seguir em frente, ou seja, para lutar, para buscar a consagração, a santificação, o aperfeiçoamento. E ele pede isso com insistência. E ele está mostrando que, para que seja facilitado, ou que tenha eles, vejam bem, eles, santos de Deus, a facilidade de nos proteger, de nos livrar, de nos dar, transmitir a paz, a saúde, a felicidade, precisa contar com a nossa participação, no sentido de sermos inteiramente obedientes, praticantes, observadores, e guardar em nosso coração tudo aquilo que temos aprendido da parte deles, santos de Deus, o nosso Pai. Então, amados, vejam que o nosso primaz não está mais fisicamente em nosso meio, mas as suas palavras são vivas e deve estar arraigado em nossos corações para que continuemos lutando, porque ele nos disse, a igreja está preparada para seguir em frente, quer dizer, para lutar em busca da santificação, do aperfeiçoamento, de se aproximar mais e mais de nosso Deus, o nosso Pai. Muitos não entenderam isso. Muitos achou que a igreja estava preparada para ser levada aos céus. Não foi bem isso que ele disse. A igreja está preparada para seguir em frente. Quer dizer, nós temos uma caminhada a seguir. Nós temos uma caminhada, digamos, a percorrer. E nessa trajetória nós precisamos provar a nossa fé, a nossa humildade, o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa união, a nossa consagração. Enfim, amados, os frutos dos filhos de Deus. Precisa ser patente, não só em nosso viver, mas aos olhos de quem queira nos enxergar assim. E quem queira realmente, amados, agregar a esta igreja, participando, por conseguinte, do reino de nosso Deus, o nosso Pai. Então, a parte divina, a parte celestial, sempre tem sido feita. Restando a nossa, que também, eu creio, os irmãos estão dispostos a atender esses apelos, esses avisos de nosso Santo Primaz. Porque ele nos fez isto, sabendo, amado, que a igreja sempre irá depender
da sua intercessão, da graça da Santa Avó, da Virgem Maria e de nosso Deus, por conseguinte. E que precisa haver mérito também da nossa parte. Quanto mais fizermos, quanto mais nós nos dedicarmos a esta igreja, sendo cumpridor de nossos deveres, tanto doméstico, como material, espiritual, enfim, tudo que nós formos fiéis, dedicados, perseverantes, teremos a recompensa. Se é no sentido material, terá a recompensa, porque poderemos ser bem vistos, termos oportunidades. Se for na parte espiritual, também a recompensa, porque a Santa Voz de modo sempre nos dará esta recompensa. E a nossa igreja irá ganhar muito com isso. A prosperidade depende desta dedicação de cada apostólico. Então vamos, amados, continuar, vamos iniciar este ano nesse propósito, em atender este apelo de nosso primaz, esta recomendação, e poder assim alegrá-lo em nosso viver, facilitando o seu ministério, mesmo como santo de Deus, para distribuir as bênçãos entre o seu povo, entre a família apostólica aqui na face da terra. Então, com esses ensinos, com este desejo de nosso primaz, nós vamos avante. Ele apela também especialmente aos nossos jovens, para que busquem também essa dedicação, essa santificação, para que tenha sucesso nos seus estudos, no trabalho, possa ter a sabedoria de constituir o seu lar, enfim, o seu futuro. E assim, amados, a nossa igreja, repito, ganhará com tudo isso, porque a soma dos lares se trata da família apostólica como um todo. Agora, amados, nós iremos ouvir o outro hino que está programado para os nossos irmãos, dizendo: cada dia que passa. Vamos ouvir. É o CS 251. Dia que passa
queridos e estimados irmãos, muito bom estar junto com todos, iniciando 2021, aliás, 2021 mesmo. 2020 nós já ultrapassamos, agora 2021. Mas o mais importante, amados, não é só a passagem de um ano para o outro. O mais importante é a forma que nós podemos iniciar o ano unidos e glorificando aos céus com júbilo e contentamento, principalmente neste ano tão turbulento que se findou, quando tanta coisa aconteceu e nós conseguimos chegar ao término do mesmo cantando vitórias. E iniciando um novo ano também cantando vitórias. Agora, amados, só nos resta continuar firmes com este objetivo, atendendo os apelos, os anseios celestiais. Não podemos esquecer tudo aquele que nos pediu o nosso primaz, tudo aquele que nos ensinou o nosso Jesus, as bênçãos que nós recebemos da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, enfim. Tudo, amados, é patente ao nosso conhecimento, para que tenhamos forças, ânimo, coragem e fé para seguirmos avante. Nós vamos finalizar a reunião. Eu agradeço a todos, mais uma vez, pela sua presença, dedicação, principalmente o coral, os músicos, regentes, solistas, enfim. E toda a igreja que acompanhou, eu creio com muita reverência, para poder alimentar a alma. Porque, amados, os hinos cantados são mensagens que nos fortalecem, que nos unem e nos dá gozo, prazer e alegria. Convido a todos para voltar amanhã, para nós continuarmos as nossas meditações, os nossos louvores, e enriquecendo a nossa alma de mais fé, de mais amor, sobre tudo isso o desejo de sermos muito úteis ao reino de nosso Deus e nosso Pai. Agora eu convido os que estão assentados a ficarem em pé, os que podem. Vamos finalizar agradecendo a nosso Deus e todos os seus santos por nos dar este belo dia, esta bela reunião, e podermos assim sermos serviçais ao seu reino. Vamos orar. Bondoso e eterno Deus, nosso querido Pai, aqui estamos, Pai bendito, finalizando mais uma reunião de nossa igreja, a primeira deste ano, um culto que tivemos prazer, gozo e alegria, e eu creio que o Senhor também se alegrou, pôde receber os nossos louvores, a nossa dedicação, a nossa meditação. Toda a honra a Ti, ó Pai, ao Teu Santíssimo Espírito, ao Teu Filho querido, Teu Filho amado, nosso bendito Jesus, a nossa bendita Mãe e Rainha dos céus, a Virgem Maria, Tua serva querida, que Te deu a oportunidade de enviar Teu Filho amado, cumprir Tua promessa. E ao Senhor Jesus, Mestre bendito, a nossa adoração e gratidão, porque com toda a humildade deixaste as glórias dos céus e vieste a nos trazer boas novas de salvação, nos ensinar, manifestar toda a vontade de nosso Deus, nosso Pai. Agradecemos também a Ti, ó Virgem Santa, pela fidelidade com que a Senhora expressou a humildade, o amor para com Deus e a designação para servir, ser a mãe do Salvador. Ó Virgem Santa, agradecemos também pelas bênçãos que tem derramado sobre nós, a Tua igreja, inclusive pela participação na formação do Consolador, na restauração desta igreja, ainda no preparo de um profeta. Toda a glória, Senhora, ó Virgem Santa. E não podemos esquecer, querida avó, da Senhora que nos ensinaste a amar, a louvar, bendizer a Virgem Maria, bem como nosso Jesus e todo o poder de nosso Deus. Também agradecemos a Senhora pela formação, a escolha de nosso Santo Primaz, que nos trouxe com tanto gozo e alegria, tantos anos dirigindo esta igreja. E agora, com seus ensinos registrados, suas bênçãos, a inspiração, querida avó, para que continuemos te servindo, sendo úteis ao reino de nosso Deus e dando prova de que somos a família dele, nosso Pai, aqui na terra.
Mas ainda peço à Senhora que abençoe esses meus irmãos, desde os mais jovens até o de maior idade, que todos possam conservar com gozo, com alegria, tudo o que tem aprendido, tudo o que tem recebido nesta Santa Igreja, e que a Senhora possa fazer eles felizes, bem-aventurados e muito sábios, para poderem vencer os males, o pecado, a maldade, a vaidade, enfim, tudo o que queira roubar a fé, roubar esta herança preciosa, a vida eterna. Santa Avó, peço em favor destes, daqueles que não puderam vir por um motivo justo, que a Senhora os abençoe também. Igualmente peço em favor dos nomes cujos mesmos estão nessa carta de pedido de oração, rogando que a Senhora se compadeça e abençoe essas pessoas. Abençoa também todo o teu povo, os ouvintes da Hora Milagrosa, as pessoas que nos acompanham via internet, enfim, todos aqueles que está crendo, está aceitando, está amando a obra desta Santa Igreja. Que a Senhora possa abençoá-los, nos uni-los e fazer com que possamos aqui na terra servir o nosso Deus e ajudar outros a conhecer e desfrutar dessa grande herança. Amados, que as bênçãos de nosso Pai, as bênçãos de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Avó, também as bênçãos de nosso primaz, bênçãos gloriosas estejam com todos, hoje e sempre. Tenham um bom retorno, uma boa noite, um bom descanso e amanhã um ótimo dia. Primeiro dia da semana, para assim vencer, ser felizes e bem-aventurados. Amém. A paz do Senhor a todos, meu muito obrigado e até amanhã.